Fala comigo, está começando mais um episódio do Pod Shark. Irmão, gostaria de agradecer a vocês aí que estão assistindo. Inscreva no canal, dê seu like, compartilha, né, que hoje o bicho vai pegar, porque é muita resenha. E o Léo Tubarão, que está aqui do meu lado, já vou passar para ele já vai apresentar o convidado que está aqui, doido para falar, mas, meu irmão, até o fim, quero você dando um like e se inscrevendo no canal, beleza? Léo, manda aí, irmão. Fala, galera! Estamos ao vivo. Esquece, vem que tá tendo, hein? Hoje temos um convidado especial e pra mim mais especial ainda, porque é meu melhor amigo, esquece. Thiago Strauss, mais conhecido como Guetinha do Leme, lenda viva. Nosso advogado aí. Tem muita coisa boa pra comentar com a gente, hein? Vambora. Thiagão. Fala, galera. Tudo bom? Um prazer, uma honra estar aqui com vocês, ser lembrado. Vamos ver, né? Vamos esclarecer algumas dúvidas, vamos puxar aquela resenha que é sempre salutar entre a gente e tentar contribuir mais um pouquinho aí para essa galera do esporte e para os consumidores em geral aí nas plataformas digitais. E estou à disposição de vocês. Pô, show de bola, ô Thiago. Queria agradecer a sua presença aí, aceitar bater essa resenha com a gente, que com certeza, né, Léo, a sua presença aqui vai tirar dúvida de muita gente, né, no esporte aí que é o futevôlei, né, que está crescendo cada vez mais, pessoas que estão se aventurando também, conhecendo o esporte, então até mesmo na parte de comercial, né, então acho que a sua vinda aqui também vai abrir ali um pouco a cabeça dessas pessoas e entender como é que funciona o lado burocrático, né, também do esporte em si. Agora eu queria que você se apresentasse aí, né, você é advogado, lógico, né, tá aí na descrição, todo mundo sabe, mas a sua especialidade e tudo, hoje o esporte também, que faz parte da sua vida, explica um pouquinho pra galera. Bom, vamos lá. Meu nome é Thiago Strauss, né, eu sou advogado, sou especializado em Direito Desportivo pela Cândido Mendes e pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Também sou pós-graduado em Consumidor e Responsabilidade Civil pela Escola de Magistratura do Rio de Janeiro, a EMERGE. E também tenho como especialidade Direito Digital na Escola Superior de Advocacia aqui do Rio. E estou aí com uma experiência boa de aproximadamente uns 3 anos, com essa ação aí que a gente vai explicar mais um pouco à frente, em relação às liminares, e muito satisfeito de ter contribuído e ajudado para pelo menos mais de 70 trabalhadores que estão conseguindo levar para dentro de casa o pão de cada dia, através dessa ajuda aí que graças a Deus e ao esforço do Léo, de vocês, a gente tem conseguido ajudar um pouco. Bom, show de bola. O Léo, como o Léo apresentou aí, né, que é o seu melhor amigo, Léo. Quanto tempo você conhece o Guetinha, né? Que você chama de Guetinha? Esquece tempo, cara. Esquece isso, cara. Esquece tempo. O tempo vai entregar a nossa cidade. Já barba branca. Pô, eu tenho mais isso. Cabelo branco que vocês, são mais novos, pô. É porque tu mora nos Alpes. Trabalhou no canavial. Trabalhou muito tempo cortando cana, alguma coisa disso, né? Mas Léo, foi no futebol que você conheceu ele? Nada, que isso, nada. Isso aí é anos e anos e anos e anos. Mas assim, vamos falar assim de coisas boas, né? Uhum. O Guetta, como eu, na verdade, o Thiago Strauss, né? Mas assim, para os amigos é o Guetinha do Leme. Um tempo atrás, a gente conversando, batendo um papo, surgiu a ideia que a gente pudesse criar um movimento gigantesco dentro do esporte, né? E aí eu tive que procurar um advogado. Uhum. E nada melhor que o meu melhor amigo para me ajudar nisso. Eu já tinha um feito que eu queria colocar, eu trabalhava na prefeitura, na subprefeitura, eu queria colocar mais redes de futevôlei do que vôlei na praia. Essa resenha é muito boa. Então, assim, era o desafio dele. Era o desafio da minha vida. Ali na Zona Sul, né? Não. Rio de Janeiro. Não, ele falou que o sonho dele era pegar a moto do Recreio dos Bandeirantes até o aterro do Flamengo e visualizar mais redes de futevôlei do que de vôlei. Essa era a meta de vida, o sonho do Léo. Eu consegui. Sim. Isso eu não falo para ninguém, isso aí só, quem sabe, são as pessoas de... É mesmo? Assim, a maioria dos alvarás, todos na época, foi eu que, através da subprefeitura da Zona Sul, a gente começou esse processo na subprefeitura da Zona Sul com o Bruno Ramos, que também é um grande amigo meu. Que entusiasta do esporte também, que gosta bastante. E aí hoje ele faz parte da Secretaria de Esporte, ele é o chefe de gabinete,
e a gente deu continuidade a isso. Hoje a gente tem, não posso falar o número assim exato, mas a gente tem uma média aí de 5 a 6 redes para cada rede de vôlei. Caramba. E 3 redes de futevôlei para cada rede de beach tênis. Então, e aí eu vou fazer uma parte aqui que eu acho que tem que ser justo também. Porque fica parecendo até que o Podshark é uma coisa exclusiva do futevôlei, não é. E aí, na verdade, eu vou ter que puxar, e não é porque é meu melhor amigo, mas esse trabalho de mapeamento dentro das praias foi um levantamento feito por ele quando estava dentro da subprefeitura. Então, isso não significa só futevôlei, vôlei. Na verdade, assim, sendo bem franco, era uma zona. Tá? Então, eu lembro que uma vez a gente conversando, ele falou, tem, pelo mapeamento e onde está posicionada a rede, tem rede dentro d'água. Caramba. Né? Então, assim, então, era uma coisa muito ao Deus dará. Né? E aí ele obviamente com a ajuda do staff lá da prefeitura e da subprefeitura, conseguiu mapear e aí não só realizou o sonho, como conseguiu organizar, né? Vamos ser sinceros, o esporte de praias em geral, no Rio de Janeiro. E aí eu acho que aí fazendo agora mais uma cronologia recente, com o advento da pandemia, e aí a gente vai comentar sobre isso também, houve uma explosão em termos de esporte fora de academia, né? Ao ar livre, né? Ao ar livre. E aí, obviamente, o futevôlei, o beach tênis, eles não acompanharam isso e a gente tem essa explosão aí que, graças a Deus, houve uma migração de pessoas desempregadas, mas também, a contrário senso, a gente tem uma migração positiva de pessoas que conseguem ter um emprego e um trabalho, tá? Até empresa mesmo, estruturadas. Tá? Eu tenho exemplos de clientes que saíram do mercado financeiro, tá? Moradores do Leblon, que abriram CT e vão muito bem, obrigada, no meio da pandemia e no final dessa pandemia. Não querem voltar mais para onde estavam. Não querem qualidade de vida, enfim, estão indo para o terceiro CT. Então, são cases de sucesso, claro, pessoas que trabalham organizadas também, mas a gente fica muito satisfeito diante dessa atual situação econômica do país em ver pessoas que, através do esporte, a gente, né, o próprio Eduardo Paes, o Bruno Ramos e obviamente o Léo, são pessoas que acreditam que realmente o esporte transforma vidas e isso é uma verdade e é uma premissa dessa gestão, tá? Então, fazer aí a justiça ao Léo, não, é uma verdade. Assim, para mim é até difícil, porque a gente elogiar o Léo é complicadíssimo, né, cara? Porque isso vai ficar gravado e no momento oportuno será usado contra mim, isso é um fato. Pode ter certeza que vai pedir para fazer o corte e deixar guardado para ele. DVD, segura aquilo. Deixa na edição lá. Vai virar GIF, não tem jeito. Mas é uma verdade, assim, não sou eu que estou falando, isso se você é um cara daqui da Zona Oeste, do Recreio, as pessoas... tem essa gratidão, não só o Eduardo Paes, não só o Léo, não só o Bruno Ramos, mas essa equipe como um todo que realmente abraça o esporte e vê ele como uma parte importante para a sociedade, uma inclusão social, um caminho que eu acho que a maioria dos governantes ainda não entenderam a importância dele. Tá? Entendi. Na verdade, assim, até mesmo para ressaltar, a gente teve o secretário agora, o Guilherme Schroeder, também, que foi o cara que, vamos dizer assim, ele puxou para ele, né? Porque depois que o Eduardo Paes saiu e veio o Crivella, voltou a bagunça novamente e o Guilherme abraçou essa causa e graças a Deus, meu irmão, a gente conseguiu. Ele colocou até o menino na ponta, que é o Gabriel, cara, assim, também fez um trabalho. Hoje ele é o responsável pelos alvarás diretamente. Então, assim, graças a Deus deu tudo certo. A gente conseguiu, de uma certa forma, meio que dar uma organizada novamente. Uma coisa que estava uma bagunça generalizada. Mas, assim, para a gente mudar, para a gente dar um salto da organização para a bagunça, eu vou deixar o nosso amigo Thiago Strauss, Guetinha do Leme, começar com uma pitadinha assim, que a gente teve algumas guerras na rede social, e eu vou deixar ele falar um pouco sobre isso. Tá aí a bomba pra você aí, Thiago. Jogou. Não, então... já começamos assim. Então, na verdade, vou dar um spoilerzinho meu também.
Eu estudei até metade da faculdade de Educação Física antes de fazer Direito. Então, assim, vou até falar para aquela câmera ali, não tenho nada contra educador físico, muito pelo contrário. Tenho grandes amigos, tenho ex-namoradas que são personagens, fazem um trabalho fundamental para a sociedade. Mas teve isso que o Léo está falando, que quando a gente iniciou com essa tese, aqui vou fazer uma parte aqui, uma justiça, é um grande amigo meu, um irmãozão meu, que é do Léo também, que é o Pedro Sack. Quando a gente ventilou essa possibilidade, a gente conversou como é que a gente poderia juridicamente atender a essa demanda que eu vou explicar melhor para vocês. E a gente levantou essa tese que, graças a Deus, está ajudando muita gente. Mas aí, voltando ao problema, a galera, principalmente aqui da Barra e do Recreio, eles levaram para o pessoal que a gente estaria atrapalhando a atividade do educador físico ou manchando a imagem do educador físico, e é zero. Tá? E eu vou explicar isso. Eu queria fazer uma parte aqui para os dois. Eu falo para os meus clientes que eu prefiro que eles saiam sem dúvida do que saiam achando que eu sou um filósofo. Então, eu vou usar aqui uma linguagem coloquial, que é para quem está assistindo a gente, não é um público. Pode até ter advogados, operadores do direito, mas não é o nicho, então vou usar um linguajar realmente simples, tá? Para que saiam sem dúvidas. Depois o Léo até vai, acho que vou botar a caixinha de perguntas, se tiver dúvida eu deixo o meu e-mail disponível, até o meu Instagram também, para tirar dúvida. Mas o ponto é o seguinte, fizeram um vídeo e botaram na rede social alguns personagens com o CREF pendurado, falando, faça futevôlei, faça atividade física com um educador físico formado e tal. Enfim, eu aceito qualquer tipo de crítica, imagino o porquê deles estarem fazendo, e agora até agradeço a vocês a oportunidade de tornar isso público e explicar um pouco mais. A gente está num momento complicado do país, né, de fake news, e às vezes uma informação mal colocada ou passada, e aqui eu estou eximindo esses educadores que de repente chegou a informação para eles de uma maneira truncada e eles levaram isso como se fosse uma verdade absoluta, ao invés de perguntar para um advogado ou até me perguntar. É aquele telefone sem fio, né? Acabou virando isso. É isso. E, na verdade, é o seguinte, falando, já entrando um pouco na parte das liminares, o que a gente faz, diferentemente também do que é ventilado no meio, principalmente do futevôlei, vou fazer essa parte, que outros esportes, eles têm um cuidado um pouco maior de procurar informação ao invés de reverberar informações inverídicas. Então, na verdade, essa ação ela visa deslegitimar o CREF em te fiscalizar, que não significa que você ganhe um CREF. Não é a mesma coisa. Tá? Então, deixando bem claro, isso é importante que a galera escute. Então, você não vai estar apto a dar aula de spinning, você não vai estar apto a dar aula do crossfit, a sequer ter um personal dentro da academia. Não é isso, tá? O que a gente faz é o seguinte, e aí eu vou abrir, o Léo vai poder dar uma explicação até melhor do que eu e você também, porque você também é um instrutor da modalidade. O ponto é o seguinte, vou primeiro falar pela questão prática e depois da questão jurídica propriamente dita, tá? A prática é o seguinte, eu tenho vários amigos meus personagens que sequer conseguem caminhar na areia para uma modalidade esportiva, quiçá dar uma aula, né? A contrário senso, eu também vou ter professores, instrutores de modalidade que realmente não sabem fisiologia do exercício, não estudaram anatomia, e aqui eu acho que vale a pena, mais uma vez, assim, vou ser um pouco redundante, até para as pessoas entenderem que, de novo, a minha questão é zero com o educador físico e zero com o CREF. O meu ponto é o seguinte, o conhecimento, isso é até dito pelo meu pai, o conhecimento ninguém te tira. Então, se você é educador físico e quer dar aula de futevôlei, não há o menor problema, desde que você tenha um conhecimento técnico e prático para isso. Então, de novo, eu tenho vários amigos meus que não conseguem pegar um saque no futevôlei. Então, esse cara está apto a dar aula de futevôlei porque ele estudou educação física? Eu acredito que não. E hoje, a gente chama de jurisprudência, né? São as decisões ao longo do país, pelo país, que formam um entendimento acerca daquela matéria. Então, só explicando o que é jurisprudência.
e a jurisprudência concorda com esse tipo de colocação nossa. E aí, o que aconteceu? E aí eu vou dar o exemplo até do Felipe Rap, amigo nosso, né? O Shrek, Danoninho, 50 mil apelidos. Ele é um bom exemplo porque ele é um atleta de ponta da modalidade e é um educador físico. Sem sombra de dúvida que o conhecimento dele agrega muito dentro de um centro de treinamento. E falo isso para os meus clientes, que tem vários que são estagiários de educação física, mas que realmente morrem de medo de ministrar aula, porque o CREF tem fiscalizado de maneira ostensiva, constrangendo os instrutores, inclusive levando para a delegacia e respondendo processos criminais por exercício ilegal da profissão. Então, assim, isso não é opinião, tá? Isso é informação, tá? Eu tenho, inclusive, mais de 3 clientes que passaram esse constrangimento na frente de alunos, tá? Claro que aí eu vou ter que fazer uma ponta aqui, pessoas, inclusive, humildes, pessoas de cor, que a gente sabe, não dá para negar, que é muito mais sensível do que uma pessoa de uma classe social diferente e com a cor de pele diferente, né? Isso também é um fato. Então, a abordagem é diferente. A abordagem é totalmente diferente e o constrangimento para a pessoa também é diferente. Ela se sente perseguida. Então, e o mais curioso disso tudo, e aí, assim, agora vai realmente ser uma crítica direta ao Conselho Regional de Educação Física, é que mesmo com o passar dos anos, e aí eu estou falando 2018, 2019, a gente está em 2022, mesmo com essa jurisprudência pacificada, e eu posso falar pacificada porque são todos os tribunais federais, porque esse processo ele tramita na Justiça Federal, porque é contra um conselho de classe, né? Mesmo com esse entendimento pacificado, ele insiste na fiscalização. Tá? Então, e aí eu acho que eu também queria agradecer esse momento para poder passar para vocês, e já que eu comecei uma crítica, eu vou terminar ela. E já que também me criticaram por conta dessa ação, eu vou me sentir confortável em criticar com embasamento. A gente tem um Léo Tubarão, a gente tem um Águia, a gente tem pessoas super campeões mundiais, consagradas no esporte, com bola homenageando, e eu desafio alguém aqui a me dizer se algum CREF chamou algum deles a ministrar uma clínica, a ministrar um workshop, porque o que a gente quer aqui, e aí eu vou já apimentando mais que, como você tinha me dito, e eu vou falar abertamente aqui, é confortável para o Conselho fiscalizar o centro de treinamento do Léo, por exemplo, obrigando que ele tenha um educador físico para ministrar a aula, mas, a contrário senso, ele não se preocupa daquele estudante de educação física ter conhecimento em relação a qualquer modalidade esportiva que a gente esteja falando, porque aqui vale também um outro ponto, a gente não está falando só de futevôlei. Eu tenho clientes de patinação de velocidade, beach soccer, beach tênis, e aí e você obriga, então, na verdade, você tem um conselho com vontade de incluir um profissional, obrigar, mas não qualifica ele. Então, fica aqui uma ponta. Por que não botar a modalidade esportiva como matéria eletiva no curso? É isso que eu concordo contigo, porque eu fiz educação física até o 3º período. E quando eu vi a grade de... fiz. Eu só saí porque... Na anatomia. Depois é outra história. Porque eu não consigo ver... Defunto, essas paradas assim. Entendi. É fresco, né? Demais. Mas o que, né, cara? Tem que aceitar a realidade, né, sincero, cara? Tem que ser sincero. Eu, corro, passo longe de cemitério. Mas na grade não tinha futebol e eu tava fazendo educação física para poder, né, seguir a carreira no futebol como instrutor. E não tinha. E como você falou, como é que eu fazendo educação física, como é que eu ia sair formado dali, né, pronto para trabalhar como instrutor de futebol?
Entendeu? Sendo que não tinha nenhuma na grade um futebol, não tem beach tennis, Não, não eu tem como até você falou. entendo. Ô, David, eu te falar, desculpa até te interromper, mas eu até consigo entender, até pela quantidade de modalidade esportiva que a gente tem, a dificuldade de como é que eu vou incluir De todas as incluir, matérias. Tudo bem, mas assim, ninguém senta para conversar sobre isso. Mas é Porque é. o que eu tô falando para você é o seguinte, tem determinados esportes, isso é um fato, a gente não tem como negar o crescimento do beach tênis e do futevôlei, principalmente eu falo porque eu vejo o número de pessoas que me procuraram em relação a isso. Se atente pelo menos ao mercado. Esse mercado está demais, cresceu. Cara, vamos fazer o seguinte, quem são os expoentes? O Léo Tubarão, que organiza evento? É o Águia? Quem é? Ah, em Minas, é quem? Pelo menos... Eu acho, Thiago, que não é isso. Assim, deixa eu dar até um parecer que aconteceu comigo. Na época, eu trabalhava para um vereador. E aí eu tive uma conversa com o presidente do CREF. Foi por isso até mesmo que eu procurei o Thiago. O cara virou para mim e falei... Eu cheguei para ele e falei, cara, vamos lá. O futebol está explodindo. Eu tava com... Assim, tinha muita rede. Eu já tinha conseguido o meu sonho, que era ter mais rede de futebol do que de vôlei. Eu falei, cara, agora eu preciso ajudar essa galera. E olha que em momento nenhum eu cogitei isso, falei isso pra ninguém. Tudo que eu fiz foi calado. Fui conversar com o presidente do CREF, também não vou citar o nome dele, que também depois teve uma resenha bem legal. Eu falei pra ele, cara, vamos tentar dar provisionado pra todo mundo. Foi o que o Thiago falou, vamos fazer um curso. Vamos fazer... Isso. Ele falou, cara, não tem chance, não dá, não sei o quê. Aí eu virei pra ele e ri. Falei pra ele, cara, tu acha mesmo que um juiz não vai dar um CREF, na verdade não é nem um CREF, dá uma liminar para eu poder dar aula? Várias vezes campeão carioca, campeão mundial, criei uma jogada, carreguei a tocha olímpica nas Olimpíadas. Representando o esporte no Rio de Janeiro. Você acha que ele não vai dar? Tem uma bola em sua homenagem principal. Aí ele virou para mim e falou assim, não vai. Aí eu ri para ele. Aí eu procurei o Thiago. Falei, irmão, aconteceu isso. E ele falou, cara, é mole. Dito e feito. E aí quando saiu a minha... Você foi o primeiro então, Léo? Não. Da modalidade de futebol? Não. Na verdade, assim, é porque o Thiago, ele tira na verdade, ele entra de uma outra forma. Isso. Na verdade, tem uma ação antes, até de um grande amigo meu, mandar um abraço para ele, o Bento, grande rubro-negro aí, advogado. Ele teve uma ação dessa, salvo engano, se eu estiver errando o ano, mas só para contextualizar. Ele entrou com uma ação semelhante para o Israel, lá no Flamengo, mas foi uma peça totalmente diferente da nossa, mas que assim, o que importa para a gente aqui é, senão vai entrar no juridiquês e na parte processual, que eu acho que não é interessante, mas o que importa é que ele conseguiu ajudar o Israel. Ele tinha sido fiscalizado, né? Conseguiu essa decisão favorável. E aí o que a gente fez, na verdade, foi achar um remédio jurídico um pouco mais célere, mais rápido, tá? E aí, de novo, foi uma conversa do Léo, um interesse do Léo comigo, e que eu estruturei essa tese junto com esse amigo meu, que é o Pedro Sack. Que também joga futebol. Que também joga futebol. E o Thiago também joga futebol. Joga? Joga. Na verdade, segundo o Léo, joga o time com rede, né? Mas a gente é esforçado. A gente é esforçado. Você tá no grupo do DVD, pronto. Para com isso. Se eu tiver a cor, chegou a dele, tá ótimo. Isso, mas Me deve 50. Em breve vai sair a clínica aí, eu te chamo. Aí, ó. Inclusive, você já vai estar apto. Assim, o Léo, cara. Não tem jeito. Momentos. Alô, Zanol! Mas, assim, só pra gente não sair um pouquinho do tema. Então, na verdade, o fundamento dessa ação, de novo, é deslegitimar o CREF, é fiscalizar o instrutor. E aí, trazendo um pouco já para a parte jurídica, por qual princípio, Thiago? Pelo princípio da legalidade. Ah, mas o que seria esse princípio da legalidade? É aquele lá das garantias de direitos fundamentais, no artigo 5º da Constituição Federal, que ninguém é obrigado a fazer nem deixar de fazer nada, senão em virtude de lei. Aí você vai falar para mim, mas espera aí, tem a Lei 9696 de 98, que é a lei que regulamenta a profissão de educação física, que é até essa que o CREF se utiliza. E o problema é que na lei, e aí eu não sei te dizer, sendo bem franco, mas é fato,
é que a gente tem o que a gente chama de direito de uma omissão legislativa. Tá? Então, quem criou a lei esqueceu, ou de uma maneira proposital ou não, de elencar os roles taxativos das modalidades esportivas exclusivas de educador físico. Então, vamos trazer para o português claro. Bom, educador físico, para dar aula de futebol, beach tennis, tem que ser educador físico. Não está na lei. Tá? Simplesmente não está na lei. Então, a gente chama que é uma omissão, não está na lei. Então, baseado nessa omissão legislativa, a gente criou esse remédio, esse remédio constitucional que a gente utiliza, processualmente falando, que é um pedido deslegitimando o CREF em fiscalizar vocês por uma ausência, uma omissão legislativa própria dentro da lei que regulamenta a profissão. Então, assim, estou tentando tirar o máximo de juridiquês para a galera entender, tá? É isso. A lei não fala. Então, para a galera aí, ó, da Barra, do Recreio, ficou chateada comigo, o da lei. Então, assim, desculpa, assim, eu acho que é importante a gente falar, dar voz um pouco a quem estudou direito, para justamente entender isso. Então, na verdade, não é jeitinho brasileiro, não é, pô, o cara tá distorcendo a norma. Zero. Zero. Tanto isso é verdade, ô David, se fosse isso, e aí a gente vai esticar mais um pouquinho depois para a parte de direito digital, onde eu vou colocar para vocês aonde está divergente a jurisprudência, né? Esse não. Então, se eu tivesse equivocado na minha linha de raciocínio, e eu já faço isso há mais de 3 anos e meio, eu fatalmente, assim, aí vou ser até bem sincero com vocês, de 70, peguei 3 magistrados que entenderam que não, e a sentença foi imediatamente reformada pelo Tribunal Superior, pelo Tribunal Regional Federal, porque o entendimento é pacificado. Isso é tão pacificado que esse processo ele morre na segunda instância, na sua totalidade. Ele poderia tentar levar a questionar isso em Brasília, nem vai. O CREF nem recorre, nem leva para Brasília. Isso morre no Tribunal Regional Federal, da segunda instância, independente da região do Brasil. Então, assim, se eu tivesse errado ou se tivesse divergente, a gente não teria pacificado esse entendimento. Então, assim, não fiquem chateados comigo, mudem a lei. Simples assim, tá? E para essas pessoas é tão fácil, né, elas chegar e fazer esses vídeos que você falou aí, porque elas já praticavam futebol. Sim. Para ela o futebol era fácil praticar, e ela fazendo a educação física, para dar aula, ela já entende o esporte, para dar aula, tá beleza. Agora é aquela pessoa que está na faculdade, se formando, e ela tem que decidir em que área ela vai exercer. Aí ela vai assim, eu vou jogar futebol. Mas eu nunca joguei futebol. Mas eu sou formado em educação física, vou dar aula de futebol. Chega lá e não consegue dar aula de futebol, porque não entende o esporte. Porque não teve essa matéria, Sim, nessa preparação. Sim. Então, para essas pessoas que já praticam futebol, vai fazer educação física e tudo, para eles é fácil, né? Porque já tem esse esporte na veia, sim. né? Agora, para quem não tem, aí como é que vai fazer? Porque realmente, assim, o futebol ele é muito difícil. Ele é muito difícil. Você caminhar na areia já é difícil. Então, assim, a parte de coordenação motora, aí o Léo até pode falar até melhor do que eu, que sabe bem essa parte teórica e prática. E aí, eu vou enfatizar de novo, né? Porque a pessoa, às vezes, começa a ver o vídeo e depois não vai ver no final, então eu vou enfatizar. O instrutor, ele fica apto a ministrar a aula, a parte técnica e teórica. Então, não adianta passar dietinha para o aluno, não adianta montar um crossfit na praia, que não é isso. Tanto que a maioria fique claro aqui, que fique claro aqui registrado. Não é isso. A ação não visa isso. Aí eu vou trazer alguns pormenores que eu sempre passo para os meus clientes e eu acho importante colocar aqui. Primeiro, quando a gente fez a ação do Léo, que deu grande visibilidade, saiu no Globo Esporte, as pessoas do futebol achavam que essa decisão abrangia eles também. Que foi uma resenha, né? Que foi uma resenha. É mesmo? Na verdade, o pessoal achava que não precisava fazer mais nada. É isso. Então eu vou largar minha faculdade. Chegou o fiscal lá, eu só sou beneficiado pela decisão do Léo. Então, vou largar minha faculdade, não preciso mais. Então, assim, parece óbvio. Isso é real, foi real. Então, parece um pouco óbvio o que eu tô falando aqui, e até mas ao longo da minha vida eu descobri que o óbvio também precisa ser dito. Então, assim, tem algumas coisas que eu acho que vale a pena a gente colocar aqui que viram verdade. Por exemplo, eu recebi de cliente falando, eu posso botar cone dando aula? Aí eu virei e falei assim,
mas por que você está me perguntando isso? Aí ele, não, porque, pô, me disseram que se tiver cone, eu não posso dar aula. Aí um outro lá foi de Santa Catarina, falou, pô, cara, tô te ligando aqui porque falaram que não posso usar a escada de coordenação. Aí o que eu falo para eles é o que eu vou falar aqui, na verdade é o seguinte, na verdade não é instrumento, é o próprio instrutor que vai me dizer. E vocês dois que dão aula vão me dizer. O aluno, para ele conseguir aprender a movimentação do jogo, ele precisa da escada de coordenação? Sim. Está respondido. Ele precisa do cone para zigue-zaguear, para simular uma situação de jogo? Sim. Então está respondido que para a parte teórica e técnica, o cone e a escada são importantes. Depende muito de como ele vai ser usado. Se ele vai ser usado dentro de quadra como um trabalho de bola, beleza. Mas se ele vai fora de quadra como um funcional, aí não. É isso. É, exatamente. Né? Eu ia falar isso. Isso. As pessoas estão achando que eu acho que foi acho que o boom do problema, porque assim, a maioria dos professores, Tem isso também. vamos lá, Vamos dar César o que é de César, né? crítica, Não, Vão criticar todo mundo. É, para ser justo, dão né? aula de futevôlei. Perfeito. É bom Não posicionamento dão do aula Léo, de é verdade. futevôlei. Não sei se é isso. Fazem uma parte física com bola. Que Perfeito. são coisas diferentes. São poucas escolinhas que dão aula de futevôlei. Boa observação. Esse é que eu acho que é a grande interrogação do negócio. É isso. A aula de futevôlei é a parte teórica, é a parte de fundamento, é a parte com bola, que eu acho que acho que deu esse burburinho todo exatamente por causa disso. Cara, porque na verdade é o seguinte, sei lá, não vou dar exemplos aqui para a gente não Polemizar mais. não gerar um burburinho. Mas você Pô, tá Léo doido. Tubarão, tá filho. doido. Léo Tubarão. Mudei. Melhorou muito depois que começou a andar comigo. Ele tá passando para outras pessoas. O cara vai lá, corre, depois bate na bola. Cara, isso é parte física. Isso é parte física. A pessoa que ela tem a liminar, ela tá apta a fazer isso? Não. Importante esse... Lógico. Porque, na verdade, é um ponto de vista do advogado e um ponto de vista de quem ministra a aula. Eu acho isso importantíssimo. O cara que ministra a aula, que ele tá, de uma certa forma, calçado pela lei, é o cara que vai fazer lá. O cara vai, toca no cone, chapa à direita, volta, toca no outro cone, chapa à esquerda. Faz a coordenação na escadinha, chapa à direita. Faz a coordenação, por quê? A coordenação é importante porque você fazer a movimentação na areia. Isso aí. Então, assim, salto, tira, vai, busca a pingada. Não, ele não está apto a fazer isso. Isso é parte, porque na verdade é o seguinte, vamos botar no português, você vai elevar o quê? O batimento cardíaco do seu cliente, do seu aluno. E aí você está preparado caso ele tenha algum problema cardíaco, venha ter alguma coisa, você tá apto a isso? Ah, Léo, eu tenho curso de primeiros socorros. Isso aí é um outro cenário. É uma especialização dele à parte. Mas assim, nem todos a pessoa que ela tem a liminar, ela não está apta a fazer isso. Ponto. Então assim, se você só está jogando a bola com a mão, beleza, você está apto a fazer isso. Agora, se você botar um funcional dentro do seu treino, você não está apto. Esse eu acho que foi o grande zum da grande maioria dos professores formados, que hoje eles não são professores, tá? São educadores físicos. Então, assim, também tem isso aí. E aí, quando você vê atrás da camisa lá, professor, o cara que ele é professor, ele precisa ter... Fala, Thiago. Como é o nome? Mestrado. É isso mesmo. Não, mas é isso mesmo. E como você falou, é fazer o treino de situação de jogo, né, Léo? Situação de jogo, que é o que acontece no jogo do futebol, beleza, você tá apto pra fazer. Agora, uma parte de preparação física com bola, aí já é diferente. Ainda vou te falar uma coisa. A situação de jogo, isso é um achismo que eu tô falando, tá? A situação de jogo, dependendo da frequência que o seu aluno esteja, ela pode ser considerada como, enfim. Então, assim, é um caso você parar e, cara, deixa eu analisar. Porque, assim, quando você está fazendo uma situação de jogo com o pessoal que está começando, porque, assim, a grande maioria que hoje que faz a parte de escolinha na praia, ela está querendo sair um pouco da academia. A gente não tem muitos atletas, a gente tem as pessoas que, cara, querem
parte lúdica. Exatamente. Isso mesmo. Se destressar do Se trabalho. estressar, isso aí. Então, assim, e muitos estão acima do peso, que também é importante falar isso. E aí, quando você pega, exemplo, usar o rap, tá? O rap, ele dá aulas, dias específicos na Futebol Club. E aí, assim, ele tem todo o cuidado em relação a isso. Cara, ó, o cara tá acima de peso, ele vai fazer uma quantidade menor, ele vai olhar o frequenciamento do cara. Então, assim, você tem toda uma preparação. Por isso que eu te falo que o conhecimento, repetindo, nunca é demais. É um diferencial o cara ser um educador físico e um professor, um atleta de alto nível. Ele tem Sim, ele sabe os dois lados da balança, Aham. né? É um diferencial. Então, assim, se o cara puder, um rap é um excelente professor, tem conhecimento técnico, prático, teórico, ótimo. Sim. Mas é isso mesmo, porque até porque você também não perde aquela pessoa que está conhecendo o esporte, né? Porque se você chega, a primeira pessoa, a pessoa está conhecendo o esporte, você vai, manda aquelas. Coloca ele junto com os alunos antigos, Avançado, o cara não vai aguentar correr e vai fazer isso aqui não é para mim. E pode mas até não sair sei, dali. Mas, na verdade, a gente tem os dois casos. Porque a gente também, se você não colocar ele junto com o pessoal, Ele se sente excluído. ele se sente excluído. Mas aí tem que. Mas aí, igual quando você deu o exemplo aí do rap aí. O universo é assim. A forma que o profissional chega e explica isso pro aluno aí já é diferente. O cara vai entender, ele vai entender que ele não tá preparado para aquilo. É caso a caso, cara. Parece simples, mas assim. Mas não é. Mas cabe a quem também chegar e se colocar nisso? O professor, o instrutor, a pessoa eu acho ali, que é o né? tato. É o tato de cada um. Na verdade, sim, mas é a preocupação. Você tem que ter Eu vou lançar um desafio mas aqui. Mas esse é o diferencial, que Léo. nem não estava nem combinado entre a gente, mas essa complexidade que o Léo está trazendo, e aí já que a gente fez uma crítica para o CREF, eu vou fazer uma crítica agora às modalidades também. E se eu tiver algum representante de alguma modalidade que eu esteja falando, eu vejo muita organização, apesar de não conhecer as pessoas do beach tênis, dos organizadores, eu estou falando, conheço donos de CT, né? Cara, eu acho que falta um pouquinho de representatividade no esporte, sabe? Então, uma federação, uma associação de atletas da modalidade poderia contribuir de maneira significativa para esse tipo. Sim, apoiar, né? Não só, fazer exatamente o que o Léo está falando. Olha só, você tem a liminar, que a gente está atribuindo o culpa exclusivo ao CREF, né? Vamos fazer também dentro da nossa modalidade. O que a nossa modalidade está fazendo? Ele tem uma padronização de aula, e aí e não são porque são meus amigos, mas é o que eu vejo de perto e onde eu treinava também, o Futebol Club, inclusive está fazendo até um curso, né? Para instrutores, Para né? instrutores. O Léo e o Lucas estiveram aqui, né? Isso. Eu não sei se vocês comentaram sobre isso. Falaram. Então, assim, isso é formidável pelo seguinte, é exatamente isso que a gente está falando. É a didática, é saber como passar para o aluno. A turma ela é heterogênea, então você vai ter que aprender a falar também com o aluno. Isso. Muitas das vezes você tem crianças, adolescentes, que realmente são diferentes, mulheres também. Então, eu acho que essa parte, eu acho que poderia uma federação ou uma associação de atletas contribuir também para essa padronização, separar o que realmente é uma metodologia de aula, o que efetivamente é, mas numa parte assim, em vez de ser autoritário, fiscalizatório, é uma coisa mais didática preventiva. Isso mesmo. Sabe? Tipo, gente, ó, vamos fazer aqui, vai ser na Futebol Club sábado, vai ser no Águia no mês que vem, para você ter para aquela informação que eu comecei criticando, reverberar uma ideia errada, uma fake news, né, como está na moda, você passar coisas positivas. Pô, aprendi isso aqui, ó, isso aqui que a gente está fazendo aqui no CT, pô, aprendi lá com o tio Lucas, aprendi com o Léo Tubarão, aprendi com a Águia, que na verdade não é, ou então não é a forma correta, por exemplo, para uma criança. Tem determinados treinos que não podem ser dados para criança. Então, assim, mas quem que fala isso? É o Léo Tubarão? O Léo tem 30 anos de futebol, mas tem gente dando aula com menos tempo, que o Léo. Tá? Eu tenho como exemplo, quando eu estava trabalhando, ajudando como auxiliar, né, como instrutor lá no Futebol Bahia, lá no Recreio, e acontecia muito isso. Às vezes vinha iniciante que nunca bateu na bola. Aí que eu chegava pro Murilo, e o Murilo mesmo falava comigo assim, ó, DVD, faz o seguinte, chegou aluno novo,
nunca bateu na bola e tal. Vai lá, ensina um fundamento, precisa correr não, faz parado mesmo, só pra fazer o ensinamento com ele ali, que eu vou fazer com o resto da turma. Ficava eu numa quadra com a pessoa, explicando com aquela paciência, que é iniciante, tá apresentando o esporte pra ela, e eu não queria que ela saísse correndo ali e tudo, não. Desmotivar. Não, vamos lá. Aí fazer com uma paciência, o fundamento é assim, tá assim, tá... Aí depois, aí era por etapas. Um mês, a pessoa começava a correr na quadra, participando, fazendo aquela situação de jogo mais leve e tal, e tudo. Tudo no seu iniciante, intermediário e coisa. Então eu chegava para ele e falava assim, quando vier iniciante disso, me joga na quadra para esse iniciante que eu vou fazer só fundamento com ele. Parado para ele. Processo. É isso daí. Por quê? Se eu chego ali e coloco a pessoa no mesmo... Primeira vez que eu vou pisar na bola, vou correr e tudo, o cara vai cansar, vai achar aquilo ali, esse esporte não é pra mim, eu não consigo nem correr a quadra. E outra, estou atrapalhando o treino da galera. Eu acho que o problema é esse, né? É esse time aí que a gente... Falar igual o comandante fala, esse time aí que assim, as pessoas não têm, nem todo mundo é tem, difícil, na verdade é difícil, cara. Se você, assim, você tem um problema com o aluno, porque assim, o aluno também, ele muitas das vezes, ele acha que ele é melhor do que ele é. Se ele ganha uma partida, já era, esquece. E aí ele quer treinar. E aí também você tem um outro problema, que se o cara também não treinar com quem é melhor, ele também não evolui. Então assim, cara, o mundo, na parte esportiva, ela é muito complexa. Por quê? Porque o cara que é ruim, ele quer jogar com o cara que é bom, o cara que é bom não quer jogar com o cara que é ruim, mas só que ele já foi ruim um dia. Isso. Já passou por isso. O tio Lucas, ele fala uma coisa bem interessante. Ele fala o seguinte, irmão, se você não consegue carregar alguém mais fraco que você, alguém mais forte também não vai conseguir te carregar. Isso mesmo. Faz todo sentido. Então, assim, é uma coisa assim, que as pessoas têm que pensar que muitas das vezes, cara, não faz. O Lucas é um bom exemplo. Olha só que loucura. É um cliente meu também, né? Ele é um cara que tá dando aula para professor, tem um curso online, um curso presencial, tem um CT, anos competidor. A gente vai dizer que esse cara não tem uma capacidade, um conhecimento teórico e prático para ser instrutor de futebol. Como? Né? Sabe? Isso acontece no futebol, acho que você vai poder explicar até melhor que eu, que você entende dessa parte, eu sei de longe. Que o jogador de futebol profissional, o cara que já se aposentou, aí ele quer virar treinador. Aí ele vai fazer o curso da CBF. Na verdade... Ele pula algumas etapas, então, não é? Então, mas o que eu ia te falar, na verdade, o problema CREF, ele é lá de trás. Ele não começou no futebol. O lobby começou justamente com técnicos de futebol. De futebol, né? Porque eu sei que tem Porque, tipo assim, A, B, a comparação C, sua foi feliz pelo seguinte, você vê treinador passando parte física? Não. Ele então pode alinhar com a comissão dele. E aqui eu vou mandar até um abraço pro meu amigo Jair, que é um educador físico e é um exímio treinador. Ganhou esse final de semana, ganhou 2-1. Tá voando, moleque. Agora... Você vai dizer para mim, claro que agrega para o Jair, e até um cara bom para você trazer também. Ele vai poder falar isso para você. Você vai dizer que não contribuiu ele ter estudado educação física para o ofício dele de técnico de futebol? Óbvio que sim, você pode trazer ele, mas eu tenho certeza que sim. Sim. Agora, eu tenho certeza que lá no Goiás, onde ele está, ele tem um preparador físico. Sim. Que eu tenho certeza que é um educador físico. É isso que eu estou falando. Então, hoje o profissional de futebol, quando ele quer virar treinador, mas não tem educação física, ele não tem a formação de educação física, ele consegue fazer o curso na CBF. Pela carreira dele, ele consegue pular etapas, ele já vai pro, tipo, acho que tem um A ou B, sei lá, ele vai para uma etapa depois, assim, e tudo, e continua o curso dele lá e faz, e quando se forma, ele vira treinador, ele não faz a parte física. É a mesma coisa do futebol ali. Eu dou exemplo lá pela gente, cara. Assim, eu tenho lá, eu tenho 2 professores de educação física. Eu tenho o Felipe, que é meu cunhado, e tenho o Rap. E em função disso, ele está apto a ter um funcional no centro de treinamento dele. Que são esses caras que dão. Exatamente. É simples assim. Hoje... Ninguém está falando que é contrário à ideia de ter um educador físico. Zero. Não. Eu quero botar no até meu bom, CT né? futevôlei
funcional, crossfit, ótimo. até O bom. crossfit e o funcional vão ser o educador físico. E Ninguém está discutindo isso aqui, pelo amor de Deus. Não, eu conheço o Pelo amor de CT, Deus. até no recreio mesmo, eu conheço o CT que tem o educador físico e tudo. O que acontece? O início do treino começa assim, aquecimento, vai lá com o professor. Ele fica por conta de aquecer toda a Sim, galera, a é parte isso, física. é isso. Acabou o aquecimento, vai pra quadra, cara, já tem as quadras, os professores ali, os instrutores, e vão dar aula pra ele. eu também entendo, cara, que assim, Tem espaço pra todo mundo. a gente também tem várias escolinhas que fazem o funcional, É isso. fazem parte física sem ter condição de fazer isso. É. Não, então, por isso que eu tô falando, a crítica aqui, ela não é seletiva, tá? Uhum. A crítica é geral, vamos dar a César o que é de César. Então, assim, a gente fez crítica ao CREF, a gente fez crítica ao futevôlei, a gente faz crítica com o que é certo, a gente elogia, o que é errado, a gente critica. Então, assim, Embasamento. e é por É. isso que esse podcast, ele até ajuda para justamente trazer a informação como ela é. Então, o que o Léo tá falando, o que eu tô falando, é exatamente isso. A gente tem... Porque, na verdade, o problema, as pessoas tentam personalizar o problema. Na verdade, assim, o problema não é a lei. O problema é a pessoa. Isso, é. Ah, mas você tirou uma liminar e o cara tá dando funcional. Pô, a culpa é minha que fiz o meu trabalho e consegui provar que ele tem conhecimento técnico e teórico, sendo que na prática ele está fazendo algo que eu falei para ele que ele não teria direito e ele faz. O problema é do advogado, o problema é da liminar, o problema é do juiz que deu a liminar ou o problema é do ser lá, do instrutor, que na verdade se utilizou equivocadamente de uma decisão judicial. Você está entendendo? O Pra se problema, na beneficiar. verdade, é a pessoa. É a pessoa. Mas isso é na sociedade em geral, tá? Isso não é no futevôlei. Você briga por uma coisa e a pessoa, na verdade, se utiliza daquilo por um meio totalmente distinto que, na verdade, tinha que ser, entendeu? Eu acho que o que o Léo está falando é muito importante, porque tem muito isso. E por isso, de novo, cada vez que eu perco lá meus 20, 25 minutos explicando exatamente isso que a gente está fazendo aqui. Ó, você não tem direito a estagiário, é no teu CPF. Isso. Pô, mas eu sou dono de CT, eu tenho 6 instrutores. Irmãozão, quer ficar legalizado? Eles têm a experiência para ministrar aula, eles são competidores e tal. A gente consegue provar isso? Consegue. Então você vai ter que tirar 6 liminares. Tá pra isso. Ou contrata um Ou educador Ou físico contrata 6 educadores pra ele físicos. pra ele ficar O que não responsável. o que não dá hoje, em 2022, é você estar com um CT em que você não tem educador físico e você não tenha corrido atrás das ações das liminares, deslegitimando o CREF a fiscalizar. Então, assim, é só isso que não dá, porque aí fica muito cômodo também. Entendeu? Então, assim, e aí o que o Léo falou é importantíssimo, porque as pessoas ficam cone, escada de coordenação, é só esse o problema? Não, o problema não é só esse, cara. O problema é como você ministra essa aula. É a forma como você... Às vezes, foi o que o Léo falou, você pode ter uma bola e a rede e não tá dando uma aula de futebol, ele tá fazendo uma atividade física com bola. Que hoje o pessoal faz até com futebol, né? Muito. Ter muito comum isso, pessoal. As Inclusive, pessoas tem irem... até um amigo meu, não lembro, que faz o Jaime, faz um excelente educador físico. Isso, então. E ele dá funcional na praia. E ele tem atletas de futebol que ele faz um treino específico físico para a modalidade. Isso, Que é uma coisa que, de novo, que a gente faz na liminar, não está apto. Ele faz porque ele é um educador físico. Então, eu acho que dá para entender, eu estou tentando ser o mais simples possível na colocação, para que as pessoas entendam mesmo, sabe, David? Eu acho que é importantíssimo isso. Porque tem quem não procure ajuda, tem quem ache ajuda e desvirtua essa ajuda, e a gente tem pessoas batalhando contrária a essa nossa ajuda, como se a gente estivesse inviabilizando ou atrapalhando a vida do educador físico, e não é isso. Eu acho que já é a 5ª vez aqui Pelo que contrário, eu né? tô falando como agrega valor o cara ser um educador físico. É isso, tá? E até mesmo caminhando junto com a galera que tem a liminar. Sim, porque tem espaço para todo mundo e é possível os dois trabalharem juntos. Sim. Né? Sim. Fazendo Na verdade, se complementam, né? Se complementam. Se complementam. Entendeu? Acho que isso é muito legal. E
trazendo aí também, não sei se você quer continuar tocando nesse assunto, Léo, mas tem que você comentou aí do direito digital, Sim. né? Que a gente pode pular também para esse assunto, né? Na verdade, assim, o que tem acontecido? Um boom assim, muito grande das assim, atletas de futebol com contas hackeadas. O Tavinho tá com a conta hackeada nesse momento até. Começou esse final de semana, não foi? Ou já tem um tempinho? O dele já tem uns 6 dias. Ele fez Caramba. toda a burocracia. Cara, e o engraçado, cara, que assim, o cara que tá hackeado a conta dele, tá tomando conta mesmo dele. Porque assim que ele foi campeão, o cara postou, obrigado, meu Deus. Isso. Isso, Cara, na verdade, é pra o cara simular uma veracidade dos posts. Cara, O cara entrou no personagem, né? Vamos dizer isso. Exatamente, o cara tá Acontece arrecadando mó dinheiro. Eles estão se reinventando. Então, Eles estão assim, se reinventando. então aquele golpe do Pix. A gente teve outros jogadores aqui, a própria mãe do Filipinho, O Fabiano Moreno. do Fabiano Moreno. A gente teve mais uns 2 ou 3. Então, assim, Josi. a Josi, Então, assim, fala um pouquinho pra gente. Então, vamos lá. Porque tudo envolve, assim, é lógico que, de uma certa forma, o que a gente estava falando antes é uma coisa mais específica direcionada para os esportes. E agora, assim, é uma coisa que está acontecendo com todo mundo, mas a gente pode puxar o gancho da parte de esporte. Lógico. Então, vamos lá. Eu também peguei essa... Na verdade, vale até dizer que essa especialização a gente tem no Brasil, só agora, recentemente, uma pós-graduação em Direito Digital, lá da PUC do Paraná, que começou a primeira turma agora recentemente. Então, assim, é uma coisa muito incipiente, muito embrionária no Brasil. E eu tive esse insight lá em 2019, no auge da pandemia, com uma cliente minha, a Marta Bandeira, a vovó fitness aqui do Recreio, que ela teve a conta, na verdade, o caso dela não foi nenhuma conta hackeada, na verdade tentaram entrar, botar o login e uma senha de maneira equivocada e naquela época a plataforma de ofício, como um sistema de defesa, bloqueou, entendendo que tinha alguém tentando invadir a conta, e você tem aquele passo a passo lá do reconhecimento facial para devolver a conta, tal. Ela fez esse passo a passo e não conseguiu. E aí me procurou. E aí, eu gosto de falar, as pessoas falam, pô, mas direito digital, que coisa curiosa, o que seria, tal. E eu falo o seguinte, na verdade, o direito digital ele não é um direito autônomo. Não é mais um direito. Direito penal. Na verdade, o direito digital hoje é o direito de tudo. Mas como assim, Thiago, direito de tudo? Porque, na verdade, vou trazer agora um paralelo para o judiciário. Hoje os processos são digitalizados. Tá? As audiências virtuais, as sustentações orais virtuais, os contratos de consumo virtuais. Isso mesmo. O uso de instituições bancárias no seu celular, automaticamente isso passaria a ter problemas como estão tendo de fraude. Então, hoje, o mundo se tornou virtual. Então, não é o direito digital. O mundo é virtual e o judiciário sempre acompanha o que acontece no mundo. E no Brasil não é diferente. Então, eu tive esse insight lá em 2019 para ajudar essa cliente e linkei com uma das minhas especializações, como eu falei no começo, que era direito consumidor. Que as pessoas, e também vou continuar naquela minha linha de falar simples para as pessoas entenderem, a rede social, por mais que seja um contrato sem onerosidade, sem você estar pagando por aquilo ali, pagando diretamente, porque na verdade você está pagando indiretamente também a partir do momento do número de usuários, de parte de publicidade, mas você quando cria uma conta, você não precisa pagar para a plataforma diretamente. E as pessoas acham que por conta disso não seria uma relação de consumo, e é. E isso importa dizer, implica muita coisa naquelas garantias que eu acho que o direito consumidor é curioso, porque é aquele direito do dia a dia que as pessoas têm certeza. Tipo, tem 2 preços, o mais barato tem que ser o mais barato. Viu um vício na roupa, né? um defeito, tem que trocar. Então, as pessoas... É um direito que a gente chama de o direito que pegou. Né? E aí, eu nada mais fiz que linkei o direito de consumidor com o direito na rede social, com o direito digital. E os benefícios que a lei do consumidor traz para o consumidor, a hipossuficiência, a inversão do ônus da prova, que são alguns benefícios,
eles servem para o consumidor, para o usuário consumidor, né, das plataformas. E aí, com isso, eu tive um êxito muito grande. Ela, por ser conhecida, eu devolvi a conta dela e ganhei ela ganhou, né, uma indenização significativa disso. Mas de quem? Em cima de quem? Em cima, na verdade, é o seguinte, na época, o Facebook Brasil era quem representava o Facebook mundial, né? Porque a matriz do Facebook ela é na Irlanda e nos Estados Unidos. E tem como é um grupo econômico, ele tem um braço, Facebook Brasil, que fica em São Paulo. E aí, ao longo desses 2 anos, 3 anos para cá, eles preferiam desvincular o nome Facebook e criar um grupo Meta, que nada mais que é o Instagram, o próprio Facebook, o WhatsApp, e tem mais um. Isso que a galera conhece mais são esses 3. Ele tentou desassociar o nome Facebook, ao invés de ficar só com um, ele botou Meta e abrange todas essas plataformas. E aí, como teve reportagem na Record, tal, em relação a isso, nas plataformas jurídicas também, deu uma repercussão bastante interessante. E como a gente estava no meio da pandemia, as pessoas começaram a ter um uso muito maior das redes sociais. Bombando tudo, YouTube e tal. E, concomitantemente, a gente começou a ter problemas virtuais. O acesso aumentou, os problemas aumentaram. Então, você não conseguia mais pagar a conta em banco. Então, você, mesmo quem não manuseava bem, e aí o Léo até me zoou, porque eu sou aquele cara old school, pago as coisas no papelzinho, engoli um dobrado na pandemia. Mas é mesmo, cara, ele chegou, quando eu chamei ele pra ele fazer me eliminar, ele, você manda, se quiser, imprime tudo, que não sei o quê. Eu falei, cara, porra, que se cara quiser, tá falando, mandei tudo aqui no celular pra ele. Mas ele falou pra mim que o processo era digital. Não, mas não é, mas assim, eu vou explicar, porque, cara, o que acontece? Você pode ter o teu telefone furtado, você pode a bateria arriar, e se chegar o fiscal lá, eu falo bem o seguinte, imprime, bota na pastinha, toda vez que você for dar aula, bota na mochila lá, o cara chegou, roubou seu celular ou descarregou a bateria, como é que você vai dizer para ele ou vai mostrar para ele a sua liminar? Se você tiver no telefone, ótimo, bota lá na nuvem, bota no e-mail, bota numa conversa de WhatsApp comigo, porque na prática o que o fiscal vai fazer? Você tem CREF? Não. Você tem liminar? Tem. Ele vai pedir para olhar. Se você não tiver, você vai ser conduzido. Até provar? Até provar, né? Ou me liga. Então, na verdade, o que a gente fez com a Marta, eu comecei a me tornar uma referência nisso e concomitantemente, começou a explodir o número de fraudes digitais, ofensas em rede social, até por conta da parte de política também, divulgação de fotos íntimas, enfim, explodiu. Até mandei pro Léo hoje. Parte comercial também, né? De compra. Total. Então, assim, problemas de Mercado Livre, OLX. E eu até mandei pro Léo hoje, se a gente tiver a oportunidade, depois eu até boto para você colocar aí. Tipo assim, eu estive na cidade da polícia hoje, né? E aí eu tirei a foto do corredor da delegacia de defraudações e a delegacia de consumidor. Tipo assim, ninguém no corredor. E na delegacia de crimes virtuais, deu umas 15 pessoas, 20 pessoas com fila, fora as que estavam dentro. E assim, para você, para ter uma noção que eu falo para as pessoas, eu falo, pô, mas você escolheu o direito digital. O aumento foi de 137%. Caramba. E eu falo até pelo volume do meu trabalho. Tá? Então, assim, hoje, na praça, a gente tem 52 golpes digitais diferentes. Assim, a polícia não... E um detalhe importante, a gente viu essa quantidade na delegacia de crimes virtuais e com adendo, a gente sabe que o RO online, o registro de ocorrência online da Polícia Civil, você consegue fazer esse registro online. Então, ou seja, ali eram pessoas... Você viu aquela demanda fora as pessoas que fazem online. Então, você vê como o nível que o negócio está e o tamanho que está. Então, assim, eu comecei a conseguir ajudar as pessoas, me tornei uma referência. Agora, tem umas questões também desafiadoras, né? Porque, como eu falei, como é uma coisa muito nova, e aí trazendo lá o paralelo com o futevôlei, diferentemente lá das decisões liminares, hoje não está pacificado as questões de direito digital. Por exemplo, a gente tem juízes
que aí vou até trazer um exemplo da Marta, como os magistrados, como um todo, né, operadores do direito, e aqui não fica uma crítica à pessoa da magistrada, mas é um caso que aconteceu. Eu fazendo uma sustentação oral virtual no processo dela, a relatora, conversando comigo, já uma pessoa da idade, mais ou menos de idade parecida com a minha mãe, 60 e poucos anos, virou para mim e falou assim, doutor, eu estava olhando aqui, eu não manuseio bem as redes sociais. Magistrado. Um voto, era um colegiado, né, segunda instância. Mas eu tomei uma liberdade de perguntar para minha filha de 17 anos como é que é isso de Instagram. E ela me explicou tal, e aí eu fiz uma pesquisa no nome da sua cliente e eu vi que ela tinha criado uma nova página. Aí senti que ela não tinha o menor domínio sobre isso. Eu falei assim, excelência, pela ordem, então vou ser obrigado a explicar. E o Léo pode falar isso melhor do que eu, que é um especialista na área também de computação e TI. A monetização, o alcance da pessoa, quando maior número de seguidores, maior vai ser. Então, a minha cliente tinha aproximadamente 80 mil seguidores e ela tinha criado um recentemente de 1.000 pessoas. Não dá para você comparar. Ela, inclusive, teve perda de parceiros comerciais dela, de divulgação, porque perdeu a conta. Obviamente, para que eu vou continuar tendo uma parceria com você de roupa, de academia, se eu não consigo divulgar, eu agora estou divulgando para 2.000? E muitos desses migram para uma nova conta para ver se recupera essa galera que estava seguindo. Mas isso é uma coisa que demanda tempo, é difícil. Toda hora muda o algoritmo. Toda hora é isso. Então, mas deve ter sido uma saída dela ali, né? E isso, inclusive, foi um fundamento para ela diminuir o valor do dano moral. Caramba. Então, para você ver, a gente está falando de uma magistrada, mas você vê como as coisas são novas, né? E as pessoas precisam se qualificar e precisam estudar para entender aquilo que você... E é exatamente isso que eu fiz. Porque, de novo, o direito, assim como a vida, ele está digitalizado, ele é virtual. A gente vai lá na OAB, até é legal de ver, você ainda vê 2, 3 máquinas de escrever, que os coroinhas... Hoje não dá. Teve uma migração, não tem como. É até triste falar, porque é como se fosse uma política de exclusão para os caras que são old school, que a gente chama, na advocacia. Às vezes é porque eles nem têm tempo também. Não, mas né, aí, agora eu vou até elogiar a OAB. A OAB faz um trabalho de qualificação para essas pessoas, tipo, fica com um jovem do lado ensinando tal, é bacana isso. Mas assim, não tem como você desassociar isso hoje em dia. Não dá. Tem que dar atenção, né? Não dá. Então, assim, e isso não é nem mais tendência, é uma realidade. É uma realidade. E o meu diferencial nisso foi que eu tive um insight lá no começo. E assim, e a gente ainda tem coisas para frente, até para provocar vocês, a gente vai ter metaverso, a gente vai ter blockchain, a gente vai ter muita coisa ainda que os operadores do direito, as pessoas, muita gente não sabe o que é metaverso ainda. E tá surgindo muito rápido isso, né? Daqui a pouco, daqui a 2, 3 anos já tá... Não, na verdade tá surgindo aqui agora. Então, mas às vezes nem vai dar tempo. Que acompanha, então, gente, esquece. Não, mas às vezes nem vai dar tempo para... É igual, cara, assim... Vou fazer igual minha mãe falou, até um beijo para ela, mas... E eu lembro muito bem, porque a gente viveu essa transição. Eu estava ensinando minha mãe o videocassete pro DVD. Ela tá saindo do videocassete indo pro DVD. Blu-ray. Aí eu falei, entreguei. Não dá. Mas é uma realidade que eles vivem. Minha mãe é uma pessoa que super antenada, tem mestrado, inteligente, psicólogo, mas que apanha com virtual. Melhorou muito, mas... né, porque fazendo que você aprende. Mas errando muito, porque para eles é mais difícil. Meu sobrinho de 9 anos, ele tem aula de robótica, ele já botava o dedinho com... Para minha mãe entender, David, o que era touch, porque era botão, era apertar. Eu falei, mas vai quebrar o telefone, porque é touch. Então, assim, a gente está numa cronologia, e a gente que tem 40 e poucos anos... Eu não. 50. A gente está acompanhando esse processo, né? Mas tem pessoas com 70, tem pessoas com a dificuldade. 91. É isso. 91, Léo? 91.
Tem Instagram? Não tem. Então, minha mãe era uma crítica ferrenha. Isso é um negócio legal de falar. Não queria ter Instagram. Não, porque uma coisa já apareceu. Aí eu falei, mãe... Aí assim, acho que eu criei até um monstro, tá? Aí vou fazer até... Então, vou fazer até... Eu acho que eu criei um monstro que agora tá super ativa e tal. Loucura com doideira. Virou blogueira, virou influencer, porque o interessante é justamente isso. De novo, a gente vai culpar a plataforma... e aí tenho críticas também vou fazer essa crítica em relação à plataforma, mas o problema também está nas pessoas. É como você utiliza a plataforma. O conteúdo que você consome, o conteúdo que você posta, o culpado é você. A rede social nada mais é do que uma lente de aumento da sua vida. Da sua vida. Que você quer mostrar. Então, se você é homofóbico... E você vai ser homofóbico na rede, você já é na vida. Ali só dá uma publicidade ao que você é. E muitas das vezes até pior. Às vezes a pessoa quer mostrar uma coisa que ela não é. Os famosos ricos de rede social que, né, como diz o Léo, não tem um pau para dar no gato, mas está lá desfilando, botando foto. Então, assim, esse mundo virtual, ele veio, na minha concepção, para agregar. O que as pessoas precisam, e aí parafraseando lá o que o Léo falou em relação às liminares, a gente trouxe uma coisa para ajudar. Agora, como o cara vai utilizar isso... Usufruir disso ali, vai ter que ser a pessoa. Aí que tá, né? Porque aí que tá... Se a pessoa não utiliza da maneira correta, quebra tudo aquilo que você veio... Então, aí eu acho que um ponto interessante que você colocou, eu acho que vale a pena falar com vocês também, e aí uma crítica agora à plataforma, ela tem uma questão autoritária, tá? A gente chama aí que eu arrisco dizer, eu estou escrevendo artigo sobre isso, eu desafio até falar que seria o quinto poder. Por que o quinto poder? Cara, isso aí eu posso falar que é público, os caras desrespeitam decisão de ministro de STF. A gente tem caso aí de retirada de conteúdo, de multa diária indo para R$256 mil. Caramba. Multa diária. E o cara não cumpre. Caraca. Então, assim, tô acima do bem e do mal. Aí, quando a gente vai pensar assim, mas, pô, rede social não tá nem aí para isso. Tá sim. O Brasil hoje, ele tá em segundo lugar como usuários do Grupo Meta. Só perde para a Índia. Tá? Então, é significativo para o Grupo Meta o Brasil. Tá? O que a gente precisa agora é arrumar uma jurisprudência, e aí por isso que quanto mais colegas se especializarem e entenderem nisso, mais força vai ter mais força vai ter combater. O Léo é um cara que... O Léo, assim, quando ele vem em justiça, ele me liga, tem que explodir. Então, assim... Ele é o fiscal, seu fiscal. Aí eu não faço, isso é frouxo. Não, então, mas, assim, em parte eu tô com ele. Mas tem vezes que, esse exemplo que eu dei aqui, que o próprio magistrado desconhece, porque é novo mesmo. E cabe a gente, o operador do direito, isso aqui que a gente está fazendo, de trocar ideias. Né? A gente não está trazendo aqui uma verdade absoluta, a gente está trazendo ideias. O Léo é um cara que consegue me passar muito dessa parte de internet, né? A gente troca muito. Um outro viés que teve para o meu interesse era justamente isso também, além de ser um direito novo. Eu falei, Léo, o que você acha? A gente troca muito sobre isso. Aí eu falei, cara, acho é o que há. A gente está montando um escritório sobre isso. Aquele escritório que você mandou e assim, a parte tá mais... as cadeiras? Já chegaram as cadeiras? Chegaram as cadeiras. E a parte mais desafiadora é que você não tem doutrina. Quando a gente chama de doutrina, você não tem livros sobre isso. Hoje, claro que está mudando, tal. Mas assim, se você for pegar um direito penal, um direito já de 1941, você vai ter, sei lá, 10 autores, 15 autores tops falando sobre isso. No nosso, vai ser um direito comparado, que a gente chama. A gente vai ter que buscar um direito lá de fora, lá dos Estados Unidos, lá da Europa, e tentar adequar aqui. E aí, para não falar que a gente não está atualizado, a gente tem a entrada do Marco Civil da Internet, que... Vou pedir vênia aqui, igual a gente fala no direito, né? Pedir licença. Apesar de ter vindo oportunamente, ele foi costurado, né?
E aí eu posso citar aqui uma crítica que eu tenho a um artigo que ele diz o seguinte: você só tem uma retirada de conteúdo depois de uma ordem judicial. Aí você fala, pô, Thiago, acho razoável. É razoável para quem não milita. O Léo, que é um cara que critica o judiciário pra caramba. Se você for ver na prática a efetividade disso, e eu vou trazer um exemplo para vocês, é bem complexo. Vou dar um exemplo do golpe do Pix. Minha mãe passou por isso. Verdade, foi um WhatsApp clonado do meu irmão, né, em que utilizaram uma foto dele e fizeram um pedido para minha mãe. Minha mãe estava trabalhando. Pô, e olha só, em mãe de um especialista em direito digital. Você imagina em casa como é que não foi. Mas, coitada, estava trabalhando, tal, muito ocupada. Meu irmão, ó, tô precisando pagar uma conta, tal, faz um depósito de R$3.980. Ela foi até o banheiro. Enquanto ela estava no banheiro, ela pegou e fez. Só que o aplicativo do Bradesco, e isso é um outro ponto que a gente pode falar também, ele, de uma maneira até inteligente, como a quantia ele entendeu como sendo alta, ele pediu de 20 a 30 minutos para efetivar a transferência. Coisa que você não faz normalmente no Pix, se você fizer de R$100, R$50. E aí, com isso, minha mãe falou, putz, não tá entrando agora o dinheiro, pegou o telefone e ligou. Que essa é a dica que eu vou dar pra avisar que ia demorar. Pros seguidores de vocês, que ia demorar. Uhum. Aí minha mãe, não pedi nada. Abriu a boca a chorar, aí desci, a gente foi até o banco era perto da casa dela. E aí falamos com o gerente e tal, enfim, para não me alongar muito, acabou saindo o dinheiro. E aí, obviamente, estou processando o Bradesco, mas... Não conseguiu interromper ali? Não, porque ele, na verdade, entra em contato com o banco destinatário. Ah, tá. Né? E aí, assim, eu tenho as câmeras dela chegando, estava dentro dos 30 minutos, eu tenho o print pedindo os 30 minutos, Isso. e eu tenho a hora que foi efetivamente transferido o dinheiro. Então, assim, a gente estava dentro do banco, o gerente tinha ciência, e mesmo assim o dinheiro saiu. Mas o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: preciso da ordem judicial para uma determinada retirada ou uma devolução do dinheiro. Já era, o cara. 2 segundos, o cara... Como é que eu Já faço? foi, Então, eu xinguei você na rede social. Tá? Milhões de pessoas já viram, já era. Milhões de pessoas já viram. Aí você vai procurar um advogado, aí o advogado vai entrar com uma ação, vai pedir uma liminar para derrubar, ele derruba. Quantas pessoas já viram? Então, assim, essa crítica que eu faço, e aí tem um fundamento até louvável de quem criou a lei, era da vedação à censura. Então, hoje no Brasil, e aí até vou fazer eu concordo, não sou a favor da censura, só que eu sou a favor do seguinte: você tem meios de moderação dentro da plataforma. Isso é uma teoria que eu criei. Não, o YouTube faz muito isso. Quando você bota um comentário, dependendo das palavras que você escreva, e aparece nos comentários para você moderar. Se você vai botar para aparecer ou não. sim. Exibir o comentário ou não. Então, Isso. aí, na verdade, a minha... Você tem controle com isso, né? Então, assim, a tese que eu criei é o seguinte: fazendo os cursos, a gente viu que lá fora tem uma teoria chamada Notice and Takedown. O que é isso? Você noticiou, tem que tirar. O Marco Civil da internet aqui no Brasil não abarcou essa teoria, tá? Ela abarcou qual? Que precisa de uma decisão judicial para retirada do conteúdo. Só que o que aconteceu? Eu comecei a ver que esses conteúdos, a invasão lá que a gente estava conversando em relação ao Tavinho. Tavinho, isso. Eu tive uma cliente que é dona de joalheria, porque o comum que a gente via, e todo mundo aqui já deve ter passado por isso, vendia celular, vendia sofá, vendia máquina de lavar, só que eles vão, incrivelmente, brasileiro muito criativo, os estelionatários mais ainda. Então eles começaram a ver o seguinte: pô, cara, tá manjadaço esse negócio de celular, pô, o cara é Léo Tubarão, vai vender celular, vou botar isso... Eles começaram a fazer o seguinte: quando você bota naqueles destaques, sabe qual é o destaque? Ele tem acesso àquilo que você salvou. E aí a minha cliente, até porque ela era híbrido, ela usava pessoal e profissional, ela é dona de joalheria. Então ela colocava lá joias da marca dela, lá nos destaques. E aí o cara vinha, invadiu a conta dela, o cara vinha no Stories
botava bom dia, gente. Ela tinha foto do café da manhã, para passar a veracidade. E aí depois ele vinha, ó, promoção do dia, cordão de ouro, e ele também não fazia preço vil. Ele botava o que era 5.000, 3.500. E assim... E ele vai mantendo aquela rotina daquela pessoa, assim né? foi indo até o dia que consegue o bloqueio. Então, o que, que eu criei? Eu criei um Notes and Takedown interno na plataforma. Inclusive, escrevi um artigo sobre isso. Maneiro. Por quê? Vamos lá. A lei, e aí não vamos falar que é jeitinho brasileiro não, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Vamos lá. O que a lei atualmente brasileiro, Marco Civil da Internet, diz, de novo, é através de uma decisão judicial. Beleza. Eu tenho uma plataforma que pertence a um grupo econômico, mas ela tem uma filial no Brasil. Então, obviamente, ela tem que estar respeitando a legislação local. Beleza? Beleza. Invadiram a conta do Léo Tubarão. Anunciaram um iPhone. Se você for lá nos stories, nas 3 bolinhas, e clicar, você vai ver que vai aparecer lá para denunciar. Uhum. E aí, fora isso, a plataforma ela fez um esquema de denúncia legal. Porque se você abrir lá, ela vai elencar para você golpe, fraude, pornografia infantil, tem mais uns 3 ou 4. Então, ou seja, ela discrimina exatamente o conteúdo. Você clica, aí aparece denúncia efetivada. O que eu peguei e fiz? Falei, bom, a lei realmente diz que tem que ser através de uma decisão judicial. Mas a gente sabe que quando a gente cria um contrato com alguém, olha a relação de consumo aí. Uhum. A gente cria um contrato com alguém. A gente gera uma série de obrigações e direitos. Beleza? Beleza. E essa obrigação, esse direito, são novas leis entre a gente. Certo? Perfeito. A plataforma criou uma alta forma de regulamentação. Isso. Foi ela que quis criar o Notes and Takedown. Não fui eu, não foi o Léo e não foi nem a lei do Marco Civil da Internet. Foi ela. Então ela, de uma certa, pega tudo para ela. Ela adere a uma responsabilidade que ela não tem. Que ela não precisaria ter. Aí Desculpa. agora, no português, vem cá, empurra tudo nela. E aí, o que eu fiz? Eu provo, e aí, através dos prints, através do URL, que aí não sei se o Léo vai poder explicar melhor, como se fosse um endereço eletrônico. E a parte boa do direito digital é isso, inclusive dos crimes. Crime, que ele fala do crime perfeito. Crime digital deixa vestígio. Ponto. Não tem como. Tô errado, Léo? Não. Não tem como. Então, assim, a dificuldade são de pessoas. É o magistrado entender, é o policial entender, é o delegado entender, é o advogado entender, porque as pessoas, de repente, acham que eu estou criticando. Mas é isso. Então, assim, e essa teoria, até agora, tem dado certo. Tem dado certo. Tô dando até o pulo do gato, mas, na verdade, eu acho que eu tenho essa obrigação. Eu escrevi isso no meu trabalho de conclusão de curso, lá na Emerge. Disseminar conhecimento é um ato de cidadania. Eu acredito nisso. Tá? Então, da mesma forma que, até para não me alongar muito aqui, eu falo para as pessoas, 80% dos crimes, dos golpes digitais, eles seriam resolvidos com telefonema. Seria o exemplo da minha mãe. Isso mesmo. Porque ela já tinha feito, na verdade. Mas o ensinamento que eu passo para todo Se ela mundo, tivesse pego o telefone na hora, eu passei por isso. Minha mulher me ligou, tinha descido há 5 minutos, mandou no WhatsApp, pô, depois faz um Pix de R$50. Tem que ser automático. É igual escovar dente. Eu peguei o telefone, é você mesmo? Não sou eu, é para dar pro mendigo aqui para comprar comida pro cachorro. Beleza. Uma coisa simples. O problema é que a gente, na verdade, perdeu um hábito, ganhou um e perdeu outro. A gente não fala mais no telefone. Hoje você está mais preocupado com o seu número de dados, né, na internet do que propriamente a minutagem que você tem. Sim. Ou às vezes, ao invés de ligar, manda áudio.
Aí espera a outra pessoa responder. Não, sim. Eu ligo logo, esse cara, eu perturbo. Não, inclusive eu falo para as pessoas, quero vender meu iPhone, porque você pode querer vender seu iPhone. Sim, sim. Cara, faz um vídeo, você falando que é você. Porque ainda eles não chegaram nesse alcance também de criar um vídeo se passando por você. Isso não tô... Pode chamar de fake, né? Também, pode até usar. Não, não duvido de mais nada. E assim, outra dica que eu acho que vale a pena, fora a ligação, e aí que, pelo amor de Deus, sem fazer propaganda de nada, até porque o aplicativo é de graça, as pessoas que têm lá a autenticação por 2 fatores, por e-mail e por número de telefone, achando que está protegido, é 0. Tá? É 0, 0, 0. Ah, mas são 2, é 0. Ah, então como é que eu consigo fazer isso, Thiago? Cara, baixa um aplicativo autenticador. Ah, você tem algum para indicar? Tem o Google e tem o Microsoft Authenticator. Tá? Isso para iPhone, isso para Mas assim, os celulares já estão vindo já com esse aplicativo também. Esse celular aqui, o meu veio. O meu ele já veio com e com assim, esse aplicativo. Não tenho informação ainda de pessoas que tenham esse aplicativo Authenticator terem sido vítimas de fraude. De alguma coisa. Por enquanto, ainda não. Ainda não. Tá? Então, assim, é de graça. Não estou ganhando R$1 para estar falando essa propaganda. Funciona muito bem aqui para mim, assim, que quando eu entro numa conta, ele até faz, quer incluir no Authenticator. O único senão é o seguinte, quando você quiser reiniciar o aplicativo, que às vezes buga, né? Isso. E aí você tem que desinstalar e instalar. Quando você necessariamente instalar, quando você fizer a transferência do aplicativo autenticador, ele vai te mandar umas 6 senhas que você vai ter que salvar em algum lugar. Ou no seu computador, bota na agenda em papel, que o Léo fica louco. Mas enfim, você vai ter que deixar guardado em algum lugar. E aí quando você desinstala e instala novamente, ele vai te pedir alguma dessas senhas. O problema é se você perder essas senhas, né? Sim. Aí o problema é com a pessoa. Com a pessoa, sempre a pessoa. É sempre a pessoa. A tecnologia tá ali para ajudar, mas a gente sempre volta. É isso. Mas o Tavinho, ele conseguiu voltar com a conta dele? Ainda não, eu até passei o contato do Thiago para ele. Tá faltando aí o doutor aí. Ainda não chegou nada. Alô, Tavinho, aqui tão perto, cara. Cara, mas ele. Esse final de semana quase que eu acreditei no cara, porque quando o Tavinho foi campeão, não sei o quê, o cara começou a postar. A gente tava lá na resenha, a galera. Meu irmão, o Saldé tava do meu lado, calo caralho. Aí o cara tá mais ativo que você também. Daqui a pouco o Tavinho vai contratar ele depois pra ser o administrador da conta dele. Mas eu falei assim, cara, será que ele já voltou? Pô, beleza, o cara vai conseguir comemorar o título dele Sinistro, no Instagram dele. Exato. Agora eu tô sabendo pelo Léo aqui que não. Mas enfim, cara. Tiagão, assim, a gente também já tá no avançado aqui, hora, né? Não, resenha tá bom porque vai indo aí. Não, e assim, eu falo muito. Eu tô com uma pergunta aqui que, assim, que eu acho que de repente é super válida. O Felipe Muniz me perguntou aqui o seguinte: caso eu seja conduzido para a delegacia, voltando ao caso da liminar, o que eu devo fazer? Eles podem me levar para a delegacia? Então, vamos lá. Cabe uma explicação aí. Tem que explicar o que é poder de polícia, né? O poder de polícia é aquele poder que o órgão tem, assim, não só o CREF, mas a entidade e o ente público ou de conselho de classe em fiscalizar, tá? Então, na verdade, eu acho que a pergunta é importante pelo seguinte: em nenhum momento aqui foi dito que o CREF não pode fiscalizar. Ele não só pode, como ele deve. Ele deve. O que a gente tentou mostrar aqui, eu espero que a gente tenha conseguido acreditar esse tempo todo, é em relação a instrutores de modalidade esportiva, que ele sabe que não pode fiscalizar e mesmo assim faz. Então, assim, ele ir numa academia, e tem muito também, tá? Personal, com camisa de personal e não é formado, e conduzido à delegacia, sem problema nenhum. Então, o poder de polícia é aquilo que eu falei lá do começo. Ele, como é que é na prática? Como é que tem sido na prática? Chega o fiscal e eles também vão se adaptando. Ele já não chega de uma hora para outra. Ele chega perguntando e se passando como aluno. Tudo bem, David? Bem. Bom, como é que é a aula aí? Segunda, quarta e sexta. Quanto? R$150. Beleza. Você dá aula? Você é o professor? E aí,
fica aquilo. Se você for educador físico, eu sou professor. Você tem o CREF aí? Porque eu sou fiscal do CREF e tal, você apresenta o CREF. E aí, não sou professor, não sou educador físico. Você tem a liminar? Pergunta que eles já sabem. Já sabe. Tenho. Vai olhar o telefone ou o papel, vai mostrar. Anotou, tchau. Na prática é assim que acontece. Agora, E aí, agora, no caso dele, eu não sei como aconteceu. Ele pode ter chegado, fez a abordagem como aconteceu lá com o Juninho, com o próprio Léo Lindoso. Perguntou, ele não tinha o CREF, ele não tinha a liminar e estava dando aula. É porque, assim, eu vou precisar muito do caso prático, né? Ele estava dando aula de funcional, ele estava dando aula de... Então, assim, mas o poder de polícia, de novo, isso é importante, essa pergunta por isso. Poder de polícia o CREF tem, como o AB também tem, como o CREFITO tem, porque ele precisa fiscalizar. Então, assim, não estaria exercendo... não seria uma arbitrariedade, não. A gente só precisa contextualizar, saber como é que foi essa chegada, o que efetivamente ele estava fazendo, se ele não tem a liminar, se ele não tem o CREF. Então, assim, entender. Mas a pergunta, sendo bem prático na resposta, ele pode fiscalizar? Pode. Por que ele me conduz à delegacia? Tem um crime aí? Exercício ilegal da profissão. Tem. Na teoria tem. Se ele não pode, ele pode fiscalizar e aí vai responder um processo criminal aí. Então, meu conselho para ele é procurar um advogado. Primeira vez quando chegar, ele procurar um advogado e tanto para fazer a parte da liminar, se for o caso, ou até para se defender também na delegacia criminalmente. E como é que a gente encontra o Guetinha do Leme? Opa, Thiago Strauss. Muito fácil, muito fácil. Eu sou um cara que Bom, sou nascido e criado no Leme, então Zona Sul do Rio é mole, mas agora falando sério. Então, tem minha rede social, que aí vocês podem botar aí a hashtag. Uhum. Tem também meu telefone, né? Deixo meu e-mail também para vocês aí. Eu vou deixar na descrição lá, tudo certinho. E estou à disposição para tirar dúvida, não precisa só para me contratar, mas se quiser também. Não é bom. Mas para tirar as dúvidas, eu acho que que tá tendo? Eu acho que essa... A firma agradece. Essa reunião aqui é muito importante, esse podcast é muito importante, porque é aquilo que a gente falou, a gente precisa jogar as informações do jeito que elas realmente são. A rede social bem utilizada, ela é fundamental. Podcast, eu estou vendo aí também, é muito bacana, ele tem essa pegada de resenha, mas ela também tem questões extremamente relevantes e importantes para a sociedade em geral, não só, e a gente falou que temas ligados ao esporte, mas sim, também do dia a dia, né? Então também, agora já puxando um pouquinho para mim, fico à disposição se quiserem me deixar aí como âncora para as questões jurídicas do podcast, eu estou oferecendo esse serviço. Cara, isso é até bom, porque com certeza ao longo do caminho aí, se tiver alguma polêmica, alguma coisa, até mesmo do caso do Tavinho, né? Foi até bom, né? Aconteceu esse final de semana, a gente já tinha marcado com você aqui, né? Já veio uma pauta aí pra gente bater. Futuramente, com certeza, acontecer alguma coisa assim. Tem Copa do Mundo vindo aí, tem coisa que pode acontecer. Pode dar essa abertura pra gente. Mas tem uma coisa que vem na minha cabeça também, Léo. O esporte, a gente tá falando do futebol aqui em si, está evoluindo cada vez mais. Os atletas estão sendo contratados por marcas, por CTs, por arenas, para dar aula e tudo. Patrocínio e tudo mais. Você, como advogado, que trabalha também com contratos e tudo, qual a dica que você dá para esses atletas que estão vivendo essa realidade, essa nova realidade para o esporte, né? Nessa parte mais burocrática? Como eles conduzem, né? Como eles podem conduzir isso para a carreira deles? Não posso também, tipo, se alguém, né, Léo, contratar o advogado. Contratar assim, parece que a gente aborda e fala assim, então, vou te dar tanto óbvio, isso para você fazer aquilo. Eu tô vendendo meu serviço, mas assim, cara, que eu aconselho? É uma coisa até meio, quero fazer meu imposto de renda, tal. Pô, tem advogado que faz nada contra, tá? Inclusive, meu sócio é tributarista, mas assim, cada um no seu quadrado. Sabe? Tipo, tem um contador, tem um advogado. Mas meu pai cuida da minha carreira, não tem nada contra. Mas assim, ele pode conversar com o empresário, fazer esse... Mas na hora do contrato, mas na hora da assinatura, é advogado.
Porque, assim, eu tenho, assim, ao longo da minha vida, são mais de 15 anos militando, cara, isso foi bom você ter colocado, porque o brasileiro, isso é brasileiro, tá? Ele não tem um viés com o advogado de uma maneira preventiva. Isso. Ele tem do contencioso. Vou te botar no pau. E o próprio estudante de direito, na faculdade, quer ser um demandante quanto mais. Quero processar. E isso que você está falando é muito importante, porque um contrato bem feito, ele vai evitar uma série de litígios lá na frente. E não é só para te proteger, mas também para proteger a marca que está te contratando. Lógico. Né? E para estar profissionalizando cada vez mais, acompanhando a evolução do esporte. É até uma dica que eu dou para os atletas. Tem muita gente, né, Léo? Você vê que sai daqui do Rio, vai para São Paulo para trabalhar lá, e às vezes vai muito no boca a boca. É isso. Né? Chega lá e tudo, aí depois vira funcionário, aí pela CLT, normal. Mas vai muito pelo boca a boca e às vezes dá errado e volta com uma mão na frente e outra atrás. Tem acontecido muito isso no mercado. Tem, né? Então acho que não custa nada você chegar e procurar uma ajuda. Porque às vezes, porque na verdade... Você tá querendo roubar minha ideia? Vai abrir o escritório por causa disso. Não, eu tô direcionando aqui, ó. Porque na verdade o que acontece? Assim, eu entendo também. Tá na cabeça das pessoas que advogado é caro. Só não é caro o porta de cadeia. Né? É verdade. Então, assim, quando teve uma menina do The Voice que me procurou, o pai de uma menina do The Voice Kids, enfim, também não vou falar o nome, mas me procurou, com muito seguidor, tal, teve problema na rede social. Aí falei o valor dos meus honorários. Aí ele falou assim, caro, né? Aí eu falei assim, depende, né? Eu não sei, não, mas falei de boa, falei assim, depende, porque é você que vai me dizer o tamanho do prejuízo que a sua filha está tendo e não estar com a conta. E ali, no caso dela, tinha uma questão de propriedade industrial também, de quem tinha feito o registro e tal, da marca, nome dela. E aí eu fiquei curioso, porque é o seguinte, geralmente você escuta isso das pessoas que têm uma situação financeira ruim, né? Um atleta muitas vezes não está bem, então está no sacrifício ali. Mas eu ouvi de um cara que era dono empresário, bem sucedido. E aí fiquei pensando nisso, eu falei assim, o cara acha os meus honorários caros. Mas assim, o prejuízo efetivo que a filha dele está tendo é enorme, é enorme. E até cheguei e falei assim, eu acho que isso é investimento. Eu até falei para ele, até porque esse valor investido em mim, apesar de eu não posso vender êxito, né? Porque minha obrigação é de meio, isso é importante também, não é de resultado. Apesar de eu falar para você, que eu falo isso para todos os clientes meus, eu falo assim, vai fazer liminar. É certo de ganhar? Eu falei, cara, olha só, certo é só a morte. Tem todo um processo. Não, certo é só a morte. Por quê? Porque não sou eu que decido. Quem decide é o juiz. O que você me pode perguntar é o seguinte, vem cá, na sua experiência, são mais de 70 atletas. E a minha situação é essa. Eu ganhei todas. Eu ganhei todas. Não, mas você acabou de dizer no começo do programa que tiveram 3. Não, tudo bem. Tiveram 3 em primeira instância e que eu reverti na segunda. Então tá todo mundo com liminar, tá todo mundo dando aula. Inclusive então assim, tô 100%. Mas aí você tá tirando... Não é opinião, é informação. Mesmo com 100%, eu não posso, e aí é um outro detalhe que eu vou falar para vocês, não se engane com um profissional que fale para você a ação batom na cueca. Não existe. Mas o cara me procurou. Não tem. Por que não tem, Deise? Porque não é ele que decide. E aí você vende esse serviço para o cliente de um juízo de certeza que não dá certo. Aconteceu, por exemplo, com esses 3. O cara não ficou chateado comigo, porque eu não prometi. Eu falei para ele, irmão, olha só, ganhei tudo, mas pode ser que... E deu. Aí eu falei, mas reverti, tá? Então, assim, tem que ter cuidado com isso, né, com o profissional que você está contratando. Sou muito adepto à advocacia preventiva, que é essa. Já fiz para o Léo várias vezes. Já me ouviu em algumas e não me ouviu, tomou uma chamada até essa semana, quando não me procurou. Casos de família, vamos lá, tô aqui no meio. Foi exatamente, casa de família. Casa de família mesmo. Da mulher. Então, assim, mas aí é bom
Aham. Porque o homem só aprende em 2 cenários. É no bolso e no chifre. Isso mesmo. Então, assim, ele vai ver a importância do advogado quando efetivamente ele precisar. Quando ele for enganado, quando ele for passado para trás por um empresário, quando ele viajar, chegar lá, não ser aquilo que estava combinado. Tem as clínicas, né? As clínicas, a E galera assim, tá e viajando aí pra a fazer gente clínica. faz um trabalho de bombeiro, que é apagar incêndio. Às vezes dá. Quando o contrato é mal feito, dá. Quando o contrato é leonino, dá. Mas quando é no boca E a quando boca? não é? Não, e quando não é? É amarradinho. É amarradinho, mas é amarradinho para o outro e você anuiu. Então, assim, é aquilo que o Léo falou. Não é venda de serviço, não precisa ser eu, mas contrate um advogado. Pô, mas aí eu vou pagar pro cara ler, pro cara formular? Pô, vai, cara. Vai, Uma informação porque... que você não sabe, cara. Não, não é isso. Você vai viajar, você vai entregar a sua vida. Eu tenho um amigo meu agora que está indo dar aula de futebol lá em... É Mônaco, eu acho. Acho que é. Pra lá. Ele é um cara que... Eu falei, pô, irmão, parabéns, você tá indo e tal, não sei o quê. Aí ele, tô. Aí eu falei assim, educador físico. Técnico de futebol, educador físico. Já viu o contrato? Mas qual contrato? Mas eu vou ver lá, vou assinar lá. Eu falei, beleza, irmão, mas qual é a garantia? Não, os brothers mesmo. Os caras são jogadores, então eles, na verdade, que fizeram essa venda de serviço. Só que o problema, David, é o seguinte, aí você fica como o chato, o pai, o que tá jogando água no chope. Mas é uma realidade. Falei, irmão, você tá trocando de país. Você tá apostando num sonho. Se der algum erro lá para você voltar para cá... Você tá tirando o seu trabalho que você tá aqui. Eu não tô falando para você não arriscar, que eu sou super... Eu só tô falando para você ir amarradinho. Ainda mais em outro país, que a gente está falando aqui de São Paulo, está na nossa legislação aqui. Isso, sabe? Eu advogo as liminares, eu tenho cliente em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, eletrônico, direito digital. Eu não preciso estar... O meu contrato de honorários, eu envio por e-mail. Ele assina, eu assino digitalmente. E ele fica... Então, assim, agora lá, tipo assim, eu falei para ele, irmão, vou fazer o máximo para te ajudar, mas... É difícil. Ajudar lá vai ser difícil. Então, assim, contrata um advogado. E outra coisa que eu vou falar para vocês. Assinou qualquer coisa, você precisa de uma cópia. Ah, mas, pô, Thiago, o cara se negou, pô, num registro de ocorrência, num contrato de adesão, como desses de telefonia e celular, o cara não quis me dar. Todo mundo tem telefone, eu imagino. Foto. Tira foto. Você tira foto. Porque assim, o que já aconteceu, eu falei, pô, me manda um contrato. Eu falei, pô, mas o cara não me deu. Eu falei, tudo bem, você assinou? Assinei. Eu falei, pô, então você nem sabe que você assinou. Porque eu tô te perguntando, você não tá dizendo, mas você só sabe que você assinou. Então, assim, são coisas que você fala assim, caraca, Guinta, pelo amor de Deus, você tá falando o óbvio. É o óbvio. E o óbvio as pessoas não fazem. Falei, minha mãe, pediu dinheiro, liga. Minha mãe foi lá e fez a transferência. Porque a gente está condicionado. Mas o condicionamento ele pode ser negativo e positivo. Se você se condiciona a escovar dente todo dia, provavelmente você vai minimizar o teu risco no dente. Se você é um cara que tem o costume de praticar atividade física, então provavelmente sua saúde... É isso, é se condicionar positivamente e negativamente, é isso. Então fica esse toque aí pra galera, isso vale pra vida, tá? Isso não vale para direito digital, isso não vale para direito desportivo, mas é uma dúvida pertinente que o David colocou. Isso é um esporro de leve, né? Assim, não, mas é... Não, porque eu vejo essa galera toda aí, cara, graças a Deus, estão começando a sobreviver com o esporte, né? Ter um plano de carreira. E esse é o momento, de você ter um plano de carreira, de você viver o seu sonho, mas do jeito correto, se protegendo, se prevenindo, né? Como você falou. E até mesmo, o Léo Tubarão sabe, cara, as premiações estão aumentando. A responsabilidade do evento, do atleta, está aumentando cada vez mais. E é nessa hora que a gente também tem que trazer pessoas como você para estar ali resguardando a gente e o esporte. E vamos lá, né, Léo? Tem algumas considerações aí? Cara, queria agradecer, né? A presença do meu amigo, irmão. Eu que agradeço, foi uma honra. Quanto tempo de amizade mesmo? Voltando? Pelo amor de Deus. O que eu posso dizer é o seguinte, eu não tinha barba branca nem cabelo branco. Caramba, hein? Faz tempo, hein? A gente era magro.
Porra, faz tempo Entendi demais. a gente. A gente. Eu também. Cara, eu tô emagrecendo. Pô, de vez em quando eu encontro uma galera, falo, pô, você tá emagrecendo, tá emagrecendo. Pô, obrigado. Cortou o cabelo, tá Valeu maneiro. a pena também. Afinou. Afinal, a voz. Mas, galera, eu vou falar nessa câmera geral aqui pra aparecer todo mundo aqui na mesa e tudo. Queria agradecer a vocês que estão aqui até agora, né? Assistindo. Se não se inscreveu, se inscreve no canal aí. Agora, por favor. Agora, dá aquela moral. Dá aquele likezinho Léo, lá, tá cara. crescendo, hein, a galera dos inscritos. Te coloquei lá, tá? Vambora. Você pediu lá, te coloquei lá na parada lá do YouTube. Então o Léo tá de vambora, olho em vambora. vocês também no YouTube. Vambora. E queria agradecer muito, Thiago, você está aqui, né, passando essa experiência aí pra gente e a oportunidade também de estar mostrando essa realidade pra galera do esporte, né, que esse caminho que eles podem estar convivendo também, vivendo também e se prevenindo, como eu falei agora no final. E você tá de parabéns pelo trabalho aí, obrigado aí, é meu advogado também, então se você mexer comigo, mano, esquece. Olha o cara aí, o cara é sinistro. Mas obrigado mesmo, cara, por essa presença. Pô, eu que agradeço muito a oportunidade aí de falar um pouquinho da minha experiência e, assim, queria fazer uma partezinha no final aí que é muito gratificante para mim, assim, receber mensagem, até foi mês passado isso, o Igor lá de Angra, é um rapaz super humilde, assim, que eu fiz questão de ajudar, sabe? Eu acho interessante o esporte, ele tem isso, né? Eu falo que o advogado esportivo, ele é o atleta frustrado, né? Mas a gente tenta ajudar de alguma forma e eu queria finalizar, falar um pouquinho do Igor, que, assim, ele me mandou uma foto, eu peguei ele já tem alguns meses, e aí ele fez questão de mandar uma foto lá do CT dele, falando, pô, bichão, tá crescendo e tal, e mandou a foto com todos os alunos dele. E aí eu resolvi falar isso porque você falou da profissionalização do esporte. E quem diria, né, assim, tá autossuficiente. Isso, o cara tá bancando a família dele através do futebol lá em Angra, lá no interior mesmo. E assim, eu fico muito grato, né, de estar podendo participar. Eu acho que o direito tem muito isso, né, essa função social do direito. Então, eu acho que tem isso. Eu queria registrar isso daí porque eu acho formidável a gente conseguir ajudar o outro, principalmente num país onde as pessoas não têm tanta empatia, né? Isso. E a gente, através do conhecimento, conseguir ajudar um pouquinho, fazer um pouquinho pelo outro. Pô, show de bola. E, cara, antes de a gente finalizar, eu tenho que mostrar, porque no último episódio eu não fiz, e o Thiago, que tá lá, né, na produção ali, chegou e falou assim, cara, você esqueceu. Cara, gostou do estúdio? Muito. Aí, ó. AGR Podcast Studio. Outro estrutura, patamar, né? Aqui é outra parada. Quem viu o DVD gravando com uma câmera só em... Quem diria, hein? Quem diria? Ó, esse estúdio tá no nível da tua levantada de coxa. Pô, então tá bem demais. Que Tá isso? Esquece! Aí, ó. Deve O Tubarão ficou maluco. Mas, cara, esse aqui é a GR Podcast Studio, os maiores estúdios aí do Rio de Janeiro, né? Está aqui produzindo aqui o PodShark. Muito obrigado aí, o Thiago, né? Ao Marcos, Thiagão, ao Marcos. Beto, Fará, essa galera toda aí que faz isso acontecer, esse estúdio E pode. acontecer. E outra coisa, se você quiser trazer teu podcast pra cá, é só entrar em contato, cara. Vem, Só isso vem, mesmo. só vem. Arroba AGR Podcast Studio. Também vou deixar o meu Instagram aí, que é DVD FTV, né? FTV, porque todo profissional do futebol tem um FTV na frente. Então, não é à toa, né? DVD tem que ter um FTV ali. Profissional do entretenimento, né? Entendi. Já vem a clínica dele aí, hein? Olha o spoilerzinho. E o Léo Tubarão, arroba Léo Tubarão, né? Não precisa, dispensa, Ele né? é a bolinha azul, Isso. esquece Dispensa, ele, né, esquece cara? o homem. O cara que tem a bola da Micasa. Porra. Alô? E pode dar um spoilerzinho? Pode dar um Pode, que já tem data, já tem coisa. data, Alô, ó, tem um episódio aí que vai vir futuramente aí da Micasa aqui no PodShark. Tá parado. Né? Que isso, o cara que, né, tem a bola da Micasa vai trazer a Micasa aqui para tirar todas as dúvidas de vocês aí, né, de como a Micasa também surgiu no esporte aí do futebol e vai ser muito legal. Vai bombar. Então, mais uma coisa que quer falar? Gente, considerações finais.
Um beijo e um queijo. Galera, obrigado pela oportunidade. Qualquer dúvida aí, ele vai deixar meu contato. Estou à disposição de vocês. Pronto aí para tirar as dúvidas e ajudar no que eu puder. Beijo. Show de bola. Valeu, galera. Até mais. É nóis. Fui! Vai.